Outra coisa importante que a gente também tem que conhecer, né, para a gente poder saber orientar para os nossos usuários nas unidades de saúde, é como a gente faz a limpeza, né, dos domicílios, né, como é que a gente faz a nossa higiene pessoal, né, quando a gente chega em casa, né? Por exemplo, cômodos e banheiros, né? Quando for feita a higienização dos nossos cômodos, dos nossos banheiros, a gente pode usar a água sanitária, por exemplo, né? A gente pode usar álcool gel, né, para higienização de superfícies, né, mesas, cadeiras. A gente tem que fazer isso, né? O vírus ele pode ficar, dependendo da superfície, dependendo do objeto, várias horas, né, vários dias, né, nessa superfície, nesse objeto. Então, a gente tem que fazer essa higienização, né? Então, dos objetos, a gente usa o álcool 70, né? E a água sanitária para fazer a higienização, principalmente dos banheiros, né? Do nosso piso, em casa, né, quando for fazer a limpeza, a gente pode usar desinfetante também, né? É, é importante a gente orientar também que os panos que forem utilizados para higienização, logo depois de usados, eles devem ser lavados, né, com desinfetante e com água sanitária, né? Porque esse pano que a gente usou para fazer a higienização, ele vai ser contaminado. Então, a necessidade da gente, se a gente for reutilizar esse pano, uma flanela, por exemplo, a gente precisa depois lavar ele, né? Então, a gente pode usar para lavar ou desinfetante ou água sanitária, tá? Quando não for possível fazer uma limpeza da casa todo dia, tá? É importante que a gente pelo menos faça a higienização dos objetos, né, que são tocados, ou locais da casa que são tocados com mais frequência, né? Por exemplo, mesa de jantar, celulares, controle remoto, superfícies de banheiro, superfícies da cozinha, maçanetas, interruptores, né? São objetos, né, que a gente costuma ter um contato maior, né, que a gente pega mais. Então, esses objetos, a gente precisa fazer uma higienização diária, tá, para não ter o risco do vírus contaminar esse tipo de superfície. Tá? A gente deve orientar também que a gente lave a nossa roupa logo depois que a gente chega da rua, né? Você que precisa trabalhar, sai de casa, assim que você chega na sua casa, você deve tirar essa roupa e deve lavar. Tá? Você não deve permanecer com a mesma roupa, né? Porque provavelmente a sua roupa ela deve estar contaminada pelo vírus. Tá? Aí você pode fazer essa lavagem tanto na máquina de lavar ou na mão, né? Com o uso do sabão em pó, tá? Que vai conseguir eliminar o vírus. Tá? Você pode também usar água quente ou água sanitária para fazer essa lavagem, né? Que também vai fazer com que o vírus seja eliminado da sua roupa. Tá? Com relação a objetos que a gente traz do supermercado, né? Tipo os alimentos, as embalagens dos produtos, né? Antes da gente guardar no armário, da gente guardar na geladeira, né? É importante que a gente faça a higienização também desses objetos, né? A gente pode usar o álcool 70 ou a água sanitária diluída em água, né? Lembrando aquele esqueminha, né? De a gente usar 2 gotinhas de água sanitária para cada 1 litro de água. Né? Isso é suficiente para poder eliminar o vírus, né, desses objetos. Tá? E com relação à nossa higiene pessoal, né? Eu cheguei em casa, eu tirei a minha roupa, né? O que é que eu vou fazer? Tá? Se eu puder, né, assim que eu chego em casa, eu tenho que logo tomar um banho, né? Tomar um banho na água, sabão, normal, né? Agora, se por algum motivo eu não puder, logo que chegar em casa, tomar um banho, eu tenho que dar preferência para higienizar algumas áreas do nosso corpo que são mais expostas e têm maior risco de estar contaminados pelo vírus, que são as nossas mãos, o nosso nariz, a nossa boca e os nossos olhos. Tá? Então, a gente deve dar preferência para higienizar essas áreas. Tá?
Tem algumas áreas, a gente conhece as nossas comunidades, que tem um pouco de dificuldade com relação ao acesso à água, né? Situações que falta água, né, em alguns horários do dia. Nesses casos, se a pessoa puder armazenar água em, por exemplo, garrafas PET, né, de 2 litros, né, e aí você já deixa aquela água reservada, para quando você chegar em casa, você poder fazer a sua higienização. Isso é uma orientação que a gente dá para essa realidade que a gente colocou aqui, que a gente sabe que ocorre e muito. Tá? Então, você já deixa reservada aquela água, né? E aí você vai fazer a sua higienização assim que você chegar na sua casa, tá? E a gente não pode esquecer, e a gente tem que ressaltar, a questão do celular, né? O celular, hoje em dia, todo mundo tem, né? A gente usa com muita frequência, né? E muitas pessoas até nem tiram o celular da mão. Então, o celular é um objeto que tem grande risco de exposição ao vírus, tá? Então, para o celular, a gente recomenda que você também faça a higienização do mesmo assim que você chega na sua casa. Tem algumas substâncias que são vendidas em lojas de celular para higienização, tá? Mas você também pode usar o álcool 70, né? Outra forma de se prevenir para a contaminação do seu celular é você encapá-lo, tá, com papel filme, né? E, e aí você tem um risco menor de contaminação desse seu objeto, tá? E a gente não pode esquecer também do nosso transporte público, né? Nosso caminho para o nosso trabalho, né? Como a gente falou aqui, tem muitas pessoas que não podem ficar em casa, né? Tem que trabalhar, né? Que é o caso dos profissionais de saúde, né? Os agentes comunitários de saúde estão dentro, né, desses profissionais, tá? Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado, né, com relação à questão de aglomerações, né? E o transporte público, a gente vê todos os dias aí, né, os ônibus aqui em Belém, lotados, né? E dentro do possível, o ideal seria que a gente mantivesse esse distanciamento social dentro do transporte público, né, de 1,5 metro de distância, né? Nem sempre é possível, né? Mas se for possível isso, assim, se a gente pegar um ônibus que não esteja tão lotado, né, vamos evitar ficar muito próximo das outras pessoas, né, vamos tentar manter esse distanciamento. Vamos manter o uso da máscara o tempo todo dentro do ônibus, né? Não fazer como muitas pessoas fazem, de só colocar a máscara quando entra no ônibus e depois tira quando sai do ônibus, né? Vamos manter o uso sempre, tanto dentro quanto fora do ônibus, né? Vamos evitar pegar no nariz, pegar na boca, pegar nos olhos, né? A nossa mão pode estar contaminada e a gente pode se contaminar com o vírus a partir dessas regiões, né? Se por algum motivo você não está com máscara, né? E você vai tossir, vai espirrar, né? Através da dobra do braço, né? Coloque na frente do seu rosto, né? Para proteger, para evitar a propagação do vírus, né? E sempre mantenha as suas mãos higienizadas, né? Isso aí a gente não pode esquecer. A gente está em casa, sempre lavar as mãos. A gente está na rua, está no trabalho, a gente tem o nosso frasco de álcool gel para fazer a higienização. Se a gente higienizar bastante as nossas mãos e sempre usar máscara, a gente vai estar fazendo o nosso papel, né? A gente, como um profissional de saúde, a gente vai estar cumprindo o nosso papel para prevenir a transmissão do vírus, né? São coisas simples que a gente tem que se acostumar, né? E eu espero que a gente consiga, em breve, passar por tudo isso, né? Para a gente voltar para as nossas atividades habituais, tá? E aí você foi para o trabalho, você terminou, né, a sua atividade profissional e você vai voltar para sua casa, né? O que é que você vai fazer? A gente já falou com relação à higienização e tudo, né? Mas aí a gente tem que ter mais alguns cuidados, né?
A gente não vai entrar com o sapato dentro de casa, a gente vai tirar o sapato, né, antes de entrar na nossa casa, tá? A gente vai entrar descalço, tá? É, quando a gente for fazer a higienização desse nosso calçado, a gente vai limpá-los, né, principalmente a região da sola, né, com água e sabão, tá? Poder eliminar o vírus, tá? A gente já falou com relação à questão da higienização dos nossos alimentos, embalagens, né, celular, né, mas a gente não pode esquecer também de bolsas, carteiras, cartão de crédito, né, são objetos também que a gente não pode esquecer de higienizar quando a gente chegar na nossa casa, né? A gente, como profissional de saúde, né, a gente é propagador de informação, né? Então, tudo isso que a gente está colocando aqui são informações que você vai passar para a sua família, você vai passar para os seus amigos, para os seus pacientes, né? E quanto mais gente for informada de forma correta, mais cedo a gente vai chegar à normalidade com relação a essa pandemia, né? Então, aqui a gente colocou muitas informações para vocês, né? Que são informações simples, que para a gente pode ser simples, mas para uma pessoa que não trabalha na área da saúde, às vezes essas informações não chegaram, né? Ou chegaram da forma, uma forma de fake news, né? Então, é importante a gente dar informações corretas para os nossos usuários, né? Não chegar a informações equivocadas via WhatsApp, Facebook, né? Então, é importante a gente ter as informações corretas, né? E aqui a gente já falou muito com relação ao vírus, mas a gente não pode esquecer também das consequências com relação à nossa saúde mental, né? A gente observa desde o ano passado que aumentaram muito o número de casos de depressão, de ansiedade nas nossas comunidades, né? Então, é necessário a gente trabalhar essa questão da saúde mental. Hoje em dia, as pessoas ficando mais em casa, menos contato social, né? Isso acabou mexendo, né, com a saúde emocional, né, de muitas pessoas, né? E aí a gente tem aqui algumas sugestões de orientações para que as pessoas sofram menos com relação a isso, né? Então, uma primeira coisa é a questão da realização de atividades físicas, né? Claro que dentro do cuidado com distanciamento social, uso de máscaras, né, evitando aglomerações, é importante a gente fazer atividades físicas, a gente tentar fazer pelo menos 30 minutos de caminhada todo dia. Isso ajuda bastante, né? Está mais do que comprovado cientificamente que a atividade física ajuda na prevenção de doenças em saúde mental. Então, é importante a gente fazer e orientar os nossos usuários com relação a isso. Outra coisa que a gente pode fazer, trabalhar com o uso de palavras cruzadas, desenho, pintura, leitura de livros, né? A gente tem algumas unidades de saúde, os profissionais de terapia ocupacional que podem fazer, né, ações com relação a isso, né? E a gente, aqui que está orientando, a gente tendo atividades, a gente buscando atividades para a gente ocupar o nosso tempo, né, para a gente não ficar tão ocioso em casa, né? Então, essas são sugestões que a gente tem. Vamos ter cuidado com relação às notícias falsas, né, às fake news, né, que isso aí prejudicou demais e continua prejudicando, né, as ações dos profissionais de saúde, né? Muitas pessoas mal intencionadas acabam jogando nas redes sociais informações erradas, né? E muitas pessoas acabam lendo e achando que são verdades, né? Mas aí, como a gente já colocou aqui, a gente está aqui com o nosso papel para fazer, orientar, né, informar de forma correta, né? Tanto vocês quanto os nossos usuários, né? A gente tem a questão do isolamento social, né? A questão do distanciamento social, né? Muitas vezes a gente não pode ter contato com algum parente, algum amigo querido, né? Mas aí, hoje em dia, a gente tem a tecnologia para ajudar, né? A gente tem os
celulares, né, tem os WhatsApps, os Facebooks, né, para a gente poder manter esse contato com as pessoas. A gente não vai ter o contato físico, mas pelo menos a gente pode manter esse contato com essas pessoas queridas. Vamos tentar manter também uma alimentação saudável, né? Tentar comer mais alimentos naturais, legumes, verduras, frutas variadas, ingerir bastante líquido, né? Ingerir bastante água, né? Isso ajuda demais também para a nossa saúde mental, né? A gente evitar o consumo de muitos produtos industrializados, condimentados, né? Que isso aí também faz mal para a nossa saúde mental, né? Vamos tentar cuidar para que o nosso ambiente de casa ele seja o mais agradável possível, né? Dentro da possibilidade, vamos evitar os desgastes, as brigas, né? A gente precisa estar unido, né, durante esse momento de dificuldade, né? A gente tem nas unidades de saúde também o apoio dos nossos psicólogos, né, que podem ajudar também a gente, né, com relação a qualquer problema relacionado a isso, né? A questão das bebidas alcoólicas, né, a gente observa um aumento no consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Isso aí também pode causar prejuízos em saúde mental, risco de alcoolismo, por exemplo, ou mesmo a questão de drogas ilícitas, né? Então, a gente tem que ter cuidado com relação ao excesso do consumo dessas bebidas alcoólicas, né? E a gente sempre está aberto, né, com relação ao apoio na unidade de saúde, né? A gente tem nas nossas equipes médicos, enfermeiros, a gente tem a equipe do NASF com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, que podem ajudar a gente com relação a esses cuidados, né? E a gente não pode esquecer também que hoje em dia existem grupos especializados, né, que estão nas redes sociais com apoio, né, e a gente tem como repassar, né, esses contatos para vocês, né, nas nossas unidades de saúde, né, que, como a gente colocou, a gente pode não ter essa facilidade desse contato físico hoje em dia, mas a gente tem essa possibilidade, né, com a tecnologia, né, do contato com o celular, né, com o computador, né, e isso ajuda demais nesse momento. Tá? Então, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu agradeço pela oportunidade, né, e vamos juntos, né, vamos nos dar as mãos, né, mesmo de forma remota, para a gente continuar nessa luta, que em breve a gente vai conseguir vencer, né, esse Covid-19 e voltarmos para as nossas, para a nossa vida normal, né, se Deus quiser. Obrigado.